Você parece bem, mas está à beira de um colapso silencioso. Ninguém percebe. Você aprendeu a esconder, aprendeu a sorrir no meio da angústia, a falar o necessário para não preocupar, a responder tudo certo, mesmo quando tudo desmorona dentro de você. E talvez isso seja o mais perigoso, porque o caos que grita pode ser enfrentado, mas o caos que se cala te devora por dentro. Você não precisa de mais força, precisa de permissão. Permissão para olhar, com coragem, para aquilo que você evita sentir. Mas ninguém te ensinou isso. A vida te ensinou a continuar, a aguentar firme, a segurar as pontas enquanto tudo arrebenta por dentro. Só que agora, você está exausto. E o pior, não sabe mais como parar. Você olha no espelho e não se reconhece. Olhos sem brilho, pensamentos acelerados, corpo presente, mas alma ausente. A mente virou campo de batalha, e você é o único soldado em pé, ferido, solitário, resistente. Mas até quando? Você pode resistir ao mundo, mas não consegue resistir eternamente ao que sente. A dor ignorada não desaparece. Ela se esconde e volta mais forte, no silêncio. O silêncio que aparece no final do dia, no banho, na madrugada, naquele momento em que tudo silencia, menos sua mente. E aí vem o medo, o peso, a confusão, mas talvez esse não seja o seu fim. Talvez esse seja o seu chamado. Um chamado para finalmente parar de fugir. Para olhar para dentro, não com julgamento, mas com compaixão. Para reconhecer a dor, não como fraqueza, mas como verdade. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Mas como encontrar essa força? Se tudo dentro de você está fragmentado, a resposta não está em fazer mais. Está em sentir mais. Mas sentir com consciência, com presença, com honestidade. O estoicismo não diz, não sinta. Ele diz, não seja escravo do que sente. Mas como fazer isso, se o que você sente é um abismo? Começa com o olhar. Não o olhar para fora, mas o olhar que você nunca teve para dentro. Aquele olhar sem pressa, sem cobrança, sem censura. O olhar que reconhece a sua dor sem tentar apagá-la. O olhar que percebe que por trás da raiva existe cansaço. Por trás da frieza, existe medo. Por trás do controle, existe insegurança. Esse olhar não julga. Esse olhar abraça. Esse olhar cura. Mas ele só é possível no silêncio, porque o ruído te distrai, te faz correr, te mantém em movimento constante, para você não precisar sentir. E é aí que você se perde. Você não precisa mais de estratégias. Precisa de escuta. Escuta interna, escuta real. Você precisa sentar com a sua dor e dizer, eu te vejo. Precisa sentar com sua ansiedade e dizer, eu te escuto. Precisa parar de se tratar como um inimigo e começar a ser seu próprio aliado. Porque se você não fizer isso, quem vai? O mundo exige demais, cobra performance, aplaude quem aguenta e despreza quem quebra. Mas o estoicismo te lembra, você não é uma máquina. Você é um ser humano tentando fazer sentido num mundo barulhento. E fazer sentido exige silêncio. Um silêncio profundo, incômodo, libertador. E talvez hoje seja o dia de você se permitir parar, se permitir escutar, se permitir olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. Porque no fim, sua paz não vai vir de fora. Ela vai nascer do olhar que você nunca teve sobre si. E quando esse olhar se acender, você vai entender. A verdadeira fortaleza não é a ausência de dor. É a coragem de sentir sem se perder. Você já entrou num quarto escuro depois de um dia sob o sol? No começo você não enxerga nada. Tudo parece ameaçador. Você tropeça, tateia, hesita, mas se espera, seus olhos se acostumam. As formas aparecem. E você começa a entender o espaço.
Esse é o processo da autoobservação. A maioria das pessoas entra no próprio mundo interior esperando clareza imediata. Mas o silêncio exige adaptação, tempo, coragem de permanecer mesmo quando parece que nada faz sentido. O estoicismo é como acender uma pequena vela dentro desse quarto. Ele não ilumina tudo, mas revela o suficiente para você não tropeçar mais nos mesmos lugares. E o que você vê quando essa luz aparece, nem sempre é bonito. Você vê o quanto se negligenciou, o quanto calou sua intuição, o quanto se cobrou para ser forte e esqueceu de ser verdadeiro. Mas é aí que começa a cura. A cura não está em apagar o que você sente. Está em olhar com clareza para o que você sente e responder com sabedoria. Imagine agora que seus pensamentos são como crianças em uma sala. Uma delas grita, outra chora, outra fica no canto, em silêncio, retraída. Cada uma representa uma parte de você. Medo, raiva, culpa, insegurança. E o que você tem feito? Ignorado todas, mandado calar, fechado a porta e fingido que está tudo bem. Mas o que uma criança faz quando é ignorada? Ela grita mais alto. Assim é a sua mente. A raiva explode porque você nunca a escutou. A ansiedade te consome porque você nunca a acolheu. A tristeza cresce porque você nunca a olhou nos olhos. O silêncio estoico é o gesto de abrir a porta dessa sala e dizer: pode falar. Estou aqui agora. E nesse momento, a tensão diminui. Porque sua mente não quer perfeição. Ela quer presença. Você não precisa se curar todo dia. Precisa apenas parar de fugir. E o mais belo, quando você senta com suas partes feridas, percebe que nenhuma delas quer te destruir. Elas querem te proteger. Do jeito errado, talvez, mas é proteção. O medo quer te manter seguro. A raiva quer impor limites. A ansiedade quer antecipar dor. A culpa quer garantir que você faça melhor. O problema não é sentir. É não saber dialogar com o que sente. E aqui entra a prática estoica mais esquecida: o journaling. Sêneca escrevia todos os dias sobre seus erros, pensamentos e aprendizados. Ele dizia: examino minha consciência e a verdade me guia. Você pode fazer o mesmo. Separe 10 minutos, pegue papel e caneta e escreva perguntas como: o que eu estou sentindo agora? Esse pensamento é real ou é medo disfarçado? Que parte de mim está tentando ser ouvida? O que estou ignorando que precisa de atenção? Escreva sem filtro, sem estética, sem medo de se ver. Porque quando você se vê com honestidade, a paz não vem de fora, ela brota de dentro. E quando você percebe isso, muda tudo. Você para de buscar validação, para de esperar que alguém te salve, para de querer que o mundo acalme sua mente. Você entende. A paz que você tanto procura está no olhar que você nunca ofereceu a si mesmo. E não importa quantos livros você leia, quantos vídeos veja, quantas frases compartilhe. Se você não tiver esse olhar de compaixão, de presença, de escuta, nada vai mudar. Agora, visualize Senhor invulnerável diante de um espelho de pedra. Ele se olha pela primeira vez com honestidade, e o que vê não é fraqueza. É um guerreiro cansado que sobreviveu ao caos, e só o ato de se ver já o liberta. Você pode fazer o mesmo. E sabe por quê? Porque você não é o que sente. Você é aquele que observa. E quem observa, ele pode escolher. Essa é a chave estoica da paz. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como responde ao que acontece dentro de você. Então, da próxima vez que a ansiedade vier, não lute. Pergunte o que ela quer te dizer. Quando a raiva subir, não reprima. Pergunte onde ela não está sendo ouvida. Quando o silêncio parecer assustador, lembre-se, é só sua alma pedindo atenção. A verdadeira paz não grita, ela sussurra. E talvez por isso você nunca tenha escutado, porque vive rodeado de barulho, interno, externo, constante. Mas há um momento
em que o ruído cansa, em que até o barulho do pensamento se torna insuportável. E tudo o que você quer é parar. Mas parar não significa desistir. Significa renascer. Renascer com um novo olhar. Um olhar que não busca perfeição, e sim presença. Um olhar que não exige certezas, mas aceita as dúvidas com dignidade. Esse é o olhar estoico, o olhar do sábio. E esse olhar você já tem. Apenas se esqueceu de usá-lo. A vida te treinou para julgar, comparar, condenar, mas nunca te ensinou a olhar com compaixão. E quando você não olha com compaixão para si, vive de máscara, vive em guerra, vive tentando agradar todo mundo e se odiando em silêncio. Você já percebeu que tudo que você evita sentir volta em forma de dor? Quando ignora o medo, ele vira controle. Quando ignora a tristeza, ela vira frieza. Quando ignora o cansaço, ele vira colapso. A única saída é olhar. Não olhar como cobrança, mas como presença amorosa. Como quem diz para si mesmo: eu estou aqui, eu te vejo, e está tudo bem. Você não é sua ansiedade. Você não é sua raiva. Você não é seus erros. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E quando percebe isso, você se torna livre. Mas a liberdade assusta, porque ela exige responsabilidade. A partir do momento que você vê com clareza, não dá mais para culpar o mundo. Você precisa escolher. Você precisa agir. Você precisa se posicionar diante da vida, com a sua verdade. E a sua verdade talvez nunca tenha sido escutada, porque você mesmo a calou, por medo, por trauma, por costume. Mas agora é hora de dar voz a ela, e o estoicismo te prepara para isso, para sustentar o silêncio enquanto o mundo grita, para sustentar a calma quando a mente agita, para sustentar sua essência, mesmo quando tudo pede performance. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E talvez seja isso que mais te dói hoje, saber que está passando, e você não está presente, não está inteiro, não está ouvindo a si mesmo. Mas tudo muda quando você escolhe o silêncio como aliado, porque no silêncio, a verdade não tem mais para onde fugir. Ela aparece, e quando aparece, te transforma. Transforma sua relação com o passado, com os outros, com o seu corpo, com sua história. O silêncio não apenas te mostra quem você é, ele te devolve. Devolve sua voz, devolve seu centro, devolve sua presença. E aqui vai um convite. Antes de dormir hoje, desligue o celular, apague as luzes, sente em silêncio por 10 minutos, sem música, sem distração, só você com você. Você vai perceber que no início sua mente vai gritar, mas se permanecer, algo muda. Uma calma inexplicável começa a nascer. Uma clareza começa a descer. E um olhar começa a se formar. O olhar que você nunca teve. O olhar que estava escondido debaixo de camadas de pressa, medo e culpa. O olhar que finalmente te encontra. E quando esse olhar te encontra, não há mais volta. Porque você descobre que a paz não está em fazer mais. Está em ser mais, mais inteiro, mais verdadeiro, mais silencioso. E se isso ressoou com você, escreva nos comentários: meu silêncio é meu refúgio. Essa frase vai te lembrar, sempre que esquecer, que o barulho não te define, a pressa não te move, a voz dos outros não te guia. Você voltou para si. E agora, é daqui que você age. E se esse episódio tocou alguma parte sua, inscreva-se no canal, não por obrigação, mas por gratidão, pela jornada que você começou aqui dentro. E prepare-se, porque no último episódio dessa série, você vai enfrentar o silêncio mais brutal de todos, aquele que habita o vazio depois da perda, a dor que nenhum ruído preenche, a ausência que ecoa na alma, e a resposta estoica que pode transformar luto em luz. O episódio mais intenso está por vir, e você não pode fugir dele. Nos vemos lá, de coração aberto e em silêncio.